E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Que mais Então, outro vídeo no seu canal que deu polêmica ou que fez sucesso lá que você acha? Não, sucesso... Esses assuntos legais Aquele assim sucesso nenhum, mas mas que a galera esse. que a galera comenta assim que Não, que deu view. Que deu view. Primeiro da Botkiss, que foi também uma história que eu acabei me aprofundando Você levantou? muito. Eu trouxe na época o livro, foi o primeiro caso, um dos primeiros casos. Segundo caso também faz que eu um contei. tempinho, né? Botkiss, uns 5, Todo 6 anos. livro. Mas eu não tinha o canal ainda. Então eu falei quando saiu o livro da Daniela Arbix. Tá. Que ela fez da... Não, eu posso falar porque não era propaganda, né? Então... Tá. Eu li o livro e aí eu decidi contar. Foi o primeiro vídeo longo que eu fiz na vida. Desse dia em diante, eu nunca mais pude retornar para aquele lugar seguro onde eu fazia vídeos de 20 minutos, entende? Porque o vídeo deu 1 hora. E eu fiz o vídeo. É um vídeo que eu amo muito, assim, porque foi um vídeo que eu fiz com muito coração. Eu lembro que aquele vídeo eu não coloquei nenhuma foto para não desrespeitar as pessoas. Foi um vídeo... Por isso que eu falo, tudo que é nacional dá um sentimento, sei lá... meu patriótico dentro da gente. Uma coisa tão idiota, mas é a vida. E aí eu fiz e continuei acompanhando o caso, porque naquela época ele já tinha algumas pessoas apontadas para julgamento e tal, mas não tinha saído. E aí depois entrou, em 2019, marcaram para março de 2020 o julgamento. Só que aí veio a pandemia. Aí foi agora, pouco tempo atrás. E o que deu? Eles foram, o dono da boate, o músico... né, que acabou soltando ali o fogo de artifício. Sinalizador, né? Sinalizador, né, o objeto que causou, né, o incêndio. Que idiota também, né? É aquilo também, né? Eu tô aqui. É uma sequência de erros. Mas é aquilo. Eu discordei em algumas partes, assim, até na hora você levado pelo momento, porque eu assisti mesmo, de verdade. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Você teve que me falar, assim, não dá pra ter um troço. O incêndio foi em 2013. Nossa, faz tempo. O livro saiu em 2018 para 2019. E aí eu peguei e li o livro e comecei a ver, acompanhar, né? Ver quando seria esse julgamento, quem eram as pessoas que estavam presas e tal. E aí você vê um Mauricinho, que era o dono da boate. Na verdade, o que ele era? Ele era um cara que era totalmente deslumbrado com a vida, com aquele mundo. Era como se fosse assim, você vive aqui, cara, eu sou demais, eu sou isso, aquilo. Só que isso aqui é o seu trabalho. Tipo, o dia que isso aqui não existe mais, eu tô dizendo em questão assim, você tem a sua vida de uma forma diferente que seja, mas pra ele, tudo que ele tinha estava ali. Entendi. Então eu acho que pelo amor que ele demonstrava pela boate, tudo que ele dizia, eu acho que ele tinha que ter cuidado melhor. Porque se tudo que ele pôs ali, você ter certas condutas como ele teve, foi bem complicado. O problema é que ele também deu aquele jeitinho brasileiro em muitas autoridades também da cidade. Ele pagou pro bombeiro. Isso tem no livro. Não era pra ter a liberação que teve. Não era. Tá vendo? E aí o que o músico também tem a ver com isso? Que acendeu o negócio. Então eu lembro que na hora, quando você tá lá levado... Por isso que eu gosto desse julgamento. Porque você, naquele momento, parece que você tá tendo um filme da vida real. Só que você esquece um pouco que, no fundo, são só narrativas de advogado. Claro, um tá contando, pesando pra um lado. É muita grana, você não tem noção. Eu vi um caso que era 850 mil reais para pagar para um advogado um mês. Aí você pensa, esses casos... O Lene não ganha isso em 3 meses. Caramba, não em 4, sim. 4, né? 4, sim. Também é o podcast mais rico da podosfera. Exatamente, fiquei até preocupado agora. Você já conferiu? Vou conferir. Você tem alguma ação fora do Brasil? Você tá fazendo ações fora do Brasil? Meu Deus, eu fiquei preocupado agora. É ele que cuida da sua conta bancária. Não, é os royalties. Os royalties, exato. Os royalties. Aí eu fui acompanhando aquilo e aí eu fui percebendo. Dentro do livro você pega sempre mais informações. E o problema é quando você vem com essas informações, porque quantas pessoas leem nesse país? Não, e esse acidente poderia ter acontecido em outros lugares, porque quantos... Na verdade aconteceu, né? É? Porque foi o mesmo
Foi um incêndio elétrico, mas se a gente parar pra pensar na história disso, começou com o edifício de Joelma. Exato. Na verdade, começou com o circo, com o Gran Circo norte-americano no Rio de Janeiro. Isso eu não sabia. Nos anos 60. Lene, joga o Gran Circo norte-americano, por favor. O do Joelma foi famoso. Também foi mas o Gran Circo foi muito pior. Com alguma coisa elétrica Não, também? o Gran Circo foi incêndio em lona. Eles eram um circo gigantesco e inclusive um dos motivos de ter aquela musiquinha do circo, que o circo é hora do circo pegar fogo. Ah! É por causa disso, foi uma coisa horrível. A década de 60 foi... Esse é de 61, o incêndio do Gran Circo. Nossa. O incêndio do Gran Circo foi assim, também li o livro. E conta-se, né, no livro, mas Você lê livro leve, tipo Pequeno Príncipe, ou só esses livros? Porque eu tô vendo, né, tudo ela leu, meu Deus do céu. Se fosse você, eu dormiria com o olho aberto, Turma da cara. Mônica. Meu Deus do céu, hein? Agora eu fiquei envergonhada. Eu nem irrito ela. Ele fala que não saiu no microfone, ele falou, eu nem irrito ela. No grupo de membros... Tem café? Já tá ele com o cafezinho aqui, ó. Eita! No meu grupo de membros, o pessoal coloca às vezes... Charles, qualquer coisa, coloca abacaxi, a palavra de segurança. Tem que ter... Pisca pra gente se você tá bem, né? Qualquer coisa, manda abacaxi. Cara, você leu um livro sobre esse incêndio? E era um livro antigo, tava fora de catálogo na época que eu li, aí eu saio caçando. Eu arranjo, cara. Eu consegui um livro... Morreram muitas pessoas? Morreram. Assim, muita gente... Agora o número, acho que foram mais de 300 pessoas. Caramba. Obviamente o Lene, que tá, né? Que tem um Google. Ele é o possuidor do Google. Esse cérebro enorme que ele tem. Aqui, ó, tá 503 pessoas. É isso aí. Nossa. É porque na hora foram 300 pessoas que morrem na hora, né? E depois aí tem depois ainda que vão morrendo no hospital. Tiveram 800 pessoas que sofreram ferimentos, assim. É isso mesmo. Meu Deus. Então foi assim, era um circo, né? Esse circo, ele tava montado no Rio e começaram a dar os espetáculos, e era uma época, 1960, então aquilo ali era um grande espetáculo, era um espetáculo muito bonito, mas ele dizia que a lona dele era um tipo de lona que não era inflamável, não pegava fogo, não tinha cera, não tinha resina, Entendi. não tinha nada disso. E as pessoas iam lá comprando ingresso, e a maior parte das pessoas que iam pro circo naquela época eram famílias com crianças. Então, Claro. o número de mortes de criança foi, assim, sem precedentes, assim. Era muito. Inclusive, isso faz parte também da história de um médico que muita gente conhece só como o médico das estrelas, o cirurgião plástico das estrelas, e ele ajudou muito, que era o Ivo Pitangui. Porque quando teve o incêndio, no fundo, eles culparam... Eu não acredito nessa versão que foi o garoto... Eles acharam um garoto que trabalhou no circo, que ninguém pagou, porque ele era um garoto preto e da favela. Então, além dele não receber, ele ainda recebeu a culpa por ter colocado como se fosse uma vingança o fogo no circo. Nossa. Então, assim, para você ter uma ideia do que se engolia naquela época. Não, aquilo ali, o que aconteceu foi uma negligência. Qualquer ponta de cigarro que caísse ali podia pegar fogo. Porque a lona era inflamável. Só que se esse cara não conseguisse um bode expiatório para poder jogar a culpa em cima, ele ia pra cadeia. Claro. Então, jogou em cima do menino, o menino foi pra cadeia. Um tempinho depois, apagaram ele com 5 tiros. Olha que conveniente. Né? Então, é por isso que eu falo. Aí as pessoas acham que, né? Bom, então, voltando. Aí... Esse cara, ele fazia grandes espetáculos e um dia começou a pegar fogo nessa lona, só que pega muito rápido, muito rápido. Se alastrou rápido. E foi pro teto, começou assim na parte alta, não começou na parte baixa. Então, ele começou a derreter aquilo como aconteceu na Boate Kiss. A Boate Kiss foi assim, derreteu. Por isso que é muito semelhante. Aquilo começou a derreter porque o teto, ele também era de um material que nem de colchão. Então, aquilo pinga nas pessoas. Nossa. São mortes horríveis, assim, pra você pensar, assim, é horrível. Assim, eu vi pessoas que deram seus depoimentos no dia do julgamento, não dá pra você acreditar. De quem assim, escapou, né? De pessoas que estavam ali sendo tratadas e diziam assim, eu só pedia pra Deus pra eu conseguir morrer. Porque não morre. Porque eu não estava conseguindo morrer. Não, a pessoa já estava fora daquilo, ela já estava sendo tratada. Ela era tão profunda as feridas.
Mesmo de quem saiu? De quem saiu, de quem foi salvo. Eu achei que era a pessoa que estava tentando sair. Porque sair. ainda aquele material era inflamável e tóxico, e quem inalou destruiu todo o sistema respiratório por dentro. Então aquela dor era tão insuportável que eu vi... Esse rapaz, ele chocou muito, porque ele disse... Eu lembro que eu tava enfaixado da cabeça aos pés e só tinha um pedacinho do meu rosto. E pousou um bicho no meu rosto. E eu não conseguia falar para tirarem. Putz. Ele dizia, e às vezes eu queria morrer, eu pedia pra morrer. Me lembra até aquelas coisas meio, sei lá, aquelas pragas do Egito, ou cenas apocalípticas, que você fala assim, fulano quis morrer, porque diz que tem uma parte na Bíblia que fala, né, as pessoas terão tanta tormenta que vão querer morrer e não vão poder morrer. Tipo, isso na tribulação. Quase, na tribulação. Na segunda parte da tribulação. E esse garoto vivendo isso. Ele estava nessa situação e ele dizia, eu queria morrer, mas eu não conseguia morrer, porque eu não conseguia me machucar o suficiente para tentar me matar. E tiveram casos muito assim. Então, quando aconteceu o incêndio do Gran Circo, aquilo começou a cair e tinha um grande problema, porque era 1960 e podia ter elefante, macaco, leão, e tudo isso era em jaula. Quando começou o fogo, muita gente já morreu logo de cara com aquela primeira despencada, né, fervente em cima daquelas pessoas. Depois os animais começaram a tentar sair da gaiola. Muitos não conseguiram, porque eram animais pequenos, morria antes, intoxicado ou queimado. Mas na verdade uma elefoa que tinha no circo conseguiu se soltar. Ela pisoteou muitas pessoas, só que o jeito que o teto caiu, ele prendeu as pessoas. Então você não conseguia sair de lá de dentro. Só que quando ela passou, ela pisoteou algumas pessoas, mas foi ela que abriu o caminho. Então as pessoas que sobreviveram dessa tragédia foi por causa dessa elefoa que abriu o caminho. Nossa. Porque senão tinha morrido todo mundo nessa situação. Foi assim, uma coisa que as pessoas carregavam de todos os jeitos, até em carrinho de pedreiro, assim. As pessoas para o hospital. E aí não tinha para onde levar essas pessoas. Então tinha um hospital fechado na época, porque diziam que estava tendo umas infecções, umas coisas ali. Foi ali que jogaram a galera. Começaram a levar esse pessoal muito machucado. Então, e eles morriam também muito rápido, porque o corpo entra em choque. Então tinham mães que sobreviveram toda deformada, mas estavam ali mais por causa dos filhos. E morre todos os filhos. Assim, e naquela época o pessoal tinha uma quantidade de filhos maiores, então eram 6 filhos, 8 filhos. Morria todo mundo. A pessoa ficou sozinha. E eles começaram a sofrer depois também um preconceito por causa das cicatrizes. Com o tempo, parece que eles se tornaram meio malditos para as outras pessoas. Ninguém queria ver aquilo. Tudo que é feio causa aquela sensação desconfortável, as pessoas não querem ver. E naquela época, eu acho que hoje ainda acontece. Né? As pessoas não fazem porque é politicamente incorreto e ela pode ser presa. Mas no fundo ela sente a mesma coisa. E quem ajudou muito essas pessoas com cicatriz e também para elas não morrerem, que foi descobrindo coisas. Tiveram países que mandaram remédios. A Alemanha mandou remédio por causa do Ivo Pitangui. Porque o Ivo Pitangui tinha acabado de entrar nessa área de cirurgia plástica. Então ele começou a tentar fazer alguns enxertos de pele. Foi o que começou a tirar um pouco da deformidade. Porque tinha gente que perdia membro mesmo, de tão queimado. Então, aquilo, ele foi muito útil. E depois todos os outros médicos abandonaram essas pessoas que, assim, já não tinham mais, deu alta. Mas ele continuou acompanhando eles. Entendi. Então, conforme também a medicina foi avançando, ele ajudou ainda uma galera que era muito deformada. Então, todo mundo lembra do Ivo Pitangui como o médico das estrelas. Mas antes disso, ele teve esse papel ajudou, importante e sem ganhar R$1, foi de graça. Assim, ele foi público e ele faz. E basicamente ninguém ficou sabendo disso na vida dele. Então, só quem conhece a história do Gran Circo sabe. E foi uma coisa tão horrível que saiu essa musiquinha. Então, quantas vezes você escutou essa musiquinha na sua vida e você nunca ia imaginar que tinha uma coisa dessa? E no caso do Boate Kiss, o que você falou no vídeo? Então, no caso da Boate Kiss, eu acabei dizendo que também era um pouco de burrice e era um pouco de culpa também do cara que acendeu o negócio. Porque você, assim, cara, você tá num lugar fechado, sabe? Tem uma galera, teto baixo, você tem mais ou menos uma noção. Eu tô aqui, eu sei que eu sou pequena, mas se eu tô pulando... se a gente acender alguma coisa, vai pegar fogo nesse negócio. Então, mas se eu tô aqui, aí eu vou acender, né?
acendia aqui alguma coisa. Mesmo que, tem uma distância entre o meu braço e o teto, mas e se eu pular? E era aquela música alto em cima, então você pulava, né, que era aquela música, acho que do Naldo. E ele, nessa de alto em cima, ele foi e acendeu. E, inclusive, o irmão dele era da banda também, morreu nesse incêndio. Ele não conseguiu sair, tiveram membros da banda que morreram. E ele acabou acertando o teto. Quando ele acerta o teto, começa um princípio de incêndio. Só que em nenhum momento o vocalista pegou o microfone, ele pegou o microfone para falar pra galera sair da banda. Mas ele não falou pras pessoas, saiam, porque tá pegando fogo. Ele não falou? Ele não falou. Em nenhum momento ele falou. E por quê? Porque... No depoimento ele falou o quê? Na verdade ele não falou porque ele tá morto. O vocalista? É que tem filmagens de vítimas. Caramba. Tá? A cena que eles encontraram, que tem descrita muito bem no livro, quando eles abriram a Boate Kiss, foi banheiros, que eles ali tinha uma saída, basicamente, e a lateral banheiro. Então, quando eles viram a fumaça, não conseguiram respirar, o calor foi assim, ou você rastejava ou você derretia. Aconteceu isso também numa boate em Rhode Island. Pessoal rastejando. Rastejando num show de rock. Aí, tudo bem, eles foram rastejando, só que eles foram se aglomerando e tava tudo escuro, porque teve uma hora que a luz caiu. Putz. E não tinha como saber onde era a saída. Eles ficaram no escuro, não tinha sinalização. E o que eles fizeram? Eles fizeram um trajeto e dava no banheiro. Putz. E o banheiro não tinha saída. E aí, uma vez que você entrava, você não conseguia voltar pra trás. Caramba. Quando eles abriram, que desespero, meu Deus. Tinha uma pilha de gente. No banheiro. Era assim, entupido. E todos estavam mortos. Tudo ali. Jovens de 18 a 24 anos. Uma cidade universitária, Santa Maria. Nossa. Então, assim, são coisas assim que você quer saber o final daquilo. Mas não teve papo também que os caras não queriam deixar sair porque a pessoa não tinha pago por causa da comanda? Só que aí o cara que tomava conta da comanda tá morto. Exato. Você entendeu? Quer dizer, é muito fácil você falar, mas quem tomava conta era fulano. E ele tá morto. Tá morto. Então, assim... Como que ele vai se defender? Na minha opinião, esse cara foi um grande pilantra. O dono dessa boate, o Kiko. Porque, assim, na boate de um conjunto Rhode Island... Sim, o que aconteceu? Ele fugiu como um rato. Quem? O dono da boate, o Kiko. Aqui ou lá você tá falando? Aqui no Brasil, o cara... Ele tava nesse dia lá dentro? Ele tava. Ah, é? A mulher dele tava. O irmão dele tava. Se salvaram? Eles se salvaram. Olha que coisa. Mas é sempre uma ironia do destino. Né? Eles não foram. Claro que foram. A questão é que ele estava preocupado. Ele achou que era uma coisa fácil de se apagar, um incêndio fácil de se apagar. E que ele iria tirar as pessoas que estavam lá. A mulher dele estava grávida. Putz. Ele tirou a mulher dele de lá, tirou o primo, tirou o irmão, tirou uma galera lá. E ele estava pro lado de fora. E aí ficaram, mas você não tentou entrar? Por quê? Metade dos jovens que morreram foi porque eles tentaram voltar e tirar os amigos que estavam lá dentro. Só que eles não sabiam que a fumaça que estava saindo de lá era mais mortal do que o calor que estava saindo de lá. Então as pessoas saíam bem. Aparentemente bem. Daqui a pouco, foi uma coisa que assim, deixou todo mundo, até o pessoal que estava fazendo salvamento sem entender. Eles estavam bem, eles diziam, cara, você tá bem, então senta aqui, que muita gente machucada, vou ver o próximo. Quando eles olharam, a pessoa tava morta. Meu Deus. Porque por dentro, aconteceu tudo queimado. Então, são coisas assim que são pesadas e que não se aprende. Aconteceu a mesma coisa no Gran Circo. Aí você vê de novo acontecer na Boate Kiss. Aí esse cara vai lá, tem toda lá, tá lá o papel dizendo que tem o bombeiro, assinou, todo mundo assinou. As localizações dos extintores de incêndio. Quando Marcelo, acho que é Marcelo o nome do rapaz que acabou respondendo pela banda, né? Acabou pegando uma pena aí porque acendeu o negócio. Acende, o teto pega fogo, faz um filete de fogo. Eles começam a querer ir embora. Eles quem? O pessoal da banda. E aí, uma galera vê que tá pegando fogo, aí começa, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Só que eles disseram que tinha sido desligado o microfone e por isso ele não avisou. Só que não é verdade, porque um microfone desligado não dá microfonia. Claro. E dava microfonia. Então ele não avisou porque não avisou. Então depois, no fim desse julgamento, o que ficou mesmo, assim, o que ficou bem aparente mesmo, é que o Kiko, ele deixou de fazer uma coisa que seria, assim, muito incrível. E que ele não fez. E que não custa nada.
era pedir desculpas. Ele não pediu desculpa em nenhum momento? Ele não pediu desculpas em nenhum momento. Ah, você tá brincando. E ele disse que não voltou pra pedir desculpas porque ele seria linchado. Aí tem a história da boate de Rhode Island. Aconteceu a mesma coisa. Incêndio. Só que o incêndio, as mortes, foi até pior. Sim, porque era uma quantidade de gente maior. Só que os caras, os donos eram irmãos. Os donos não moravam no lugar, não estavam no local, eram empresários que estavam fazendo aquela festa, mas tinham outros negócios. Foram a julgamento. Quem sobreviveu, depois que eles foram julgados, eles chegaram, eles tinham pedido desculpa, eles fizeram uma carta aberta pedindo perdão para cada pessoa. Pediram perdão no dia do julgamento, começaram e disseram que, de fato, qualquer pena que eles pegassem, não apagaria o que aconteceu, que a vida deles estava marcada para sempre. Claro. Aquilo parece até clichê se você parar para pensar. Mas, de repente, se você tivesse perdido metade do seu rosto, ouvir desculpas é o mínimo, já é o mínimo. É o mínimo. E por causa disso ele foi sentenciado, mas as próprias pessoas que foram vítimas chegaram e fizeram uma carta, como se fosse assim um abaixo-assinado, uma carta para que deixassem eles livres. É mesmo? Porque eles pediram pelo menos desculpas, olharam para todos que estavam lá no dia do julgamento, viraram e pediram desculpas independente do resultado. Indenizaram financeiramente as pessoas. Que é importante também. E que também não foi nada exagerado, foi uma coisa que você percebia que era valor de tratamento médico e pediu perdão. E para eles aquilo já bastou. Pois esse cara preferiu gastar uma grana fazendo... Tem um documentário dele. Ah, é? O Kiko da Kiss, no YouTube. Que ele fez com o advogado dele. Para limpar a barra dele. Aí ele gastou uma grana de gasolina até Santa Maria, porque ele se mandou. Acho que ele foi para Santa Catarina. Aí ele vai e volta lá para Santa Maria. E conversando. Ai, porque eu não sou mais, né, o Kiko. Eu sou o Kiko da Kiss, né? Eu sou o Kiko que matou um monte de gente. Ele podia ter pegado aquele dinheiro, feito um documentário pedindo perdão para essas pessoas. Ele preferiu se então, assim, auto-vitimizar. Era choro e vitimização o tempo todo, só que ele tá inteiro. Ah, era pra ele estar pior, era pra ele estar queimado também, destruído? Não. Mas acontece que você não viu em nenhum momento, em nenhum período, desde a data que o nosso querido Lene falou aí que aconteceu o negócio, o cara nunca veio a público e falou, desculpa. Porque se você pedir desculpa, você tem que admitir que você errou. É. Então, não, eu não errei. Então, esse é o problema. E aí, quando você toma essa pela cara, ele achou ainda que o advogado dele é um advogado muito bom, irritante, mas bom. E ele pegou, foi sentenciado, porque ele pega e fala assim, como assim? O bombeiro aprovou, a prefeitura... Pois tudo... foi justamente assim. E assim, esse advogado dele é um advogado realmente muito bom. Já vi muitos julgamentos assim com ele. Ele dá nó em pingo d'água. Então, o que ele fez? Quando ele viu que ia rolar mesmo a condenação, e assim, foi um julgamento que não foi só transmitido no Brasil na íntegra, foi transmitido lá fora. Ah, é? Porque esse é um caso que tomou proporção internacional. Então, quando eles chegaram a fazer isso, ler e tal, né, dar a dosimetria da pena, o advogado já tinha pedido um habeas corpus preventivo, então ele saiu de lá livre, porque era para todos saírem presos. Aí ele pediu pro cliente dele, porque tinham mais pessoas ali, tinha um rapaz que acendeu, né, tinha outro rapaz ali pagando também, então o que o juiz fez? O juiz chegou e falou, então eu vou estender esse habeas corpus para todos. Porque eu não vou deixar só para ele, que teria... Ele foi, inclusive, o maior responsável, que teve a pena maior, mas foi quem acabou saindo, ia sair direto para casa. Só que durou em torno de 4 dias. O habeas corpus. E aí, quando chegou aí foi pro Supremo, e aí eles mandaram, acho que foi o Fux, que mandou todo mundo pra cadeia. Aí eu não sei... Agora, assim, onde isso fica, né? Entendi. Se ainda estão presos ou não. Provavelmente vão ficar mais um tempinho, mas depois solta. Okay.